Olá, hoje eu vou falar para você dicas de como você deve adaptar a sua casa se você tem algum idoso morando, principalmente um idoso mais debilitado, ou seu pai ou seu avô. Então vão ser dicas muito importantes para prevenir quedas, fraturas graves e até uma complicação e uma eventual morte, ou uma incapacitação do idoso de ficar dependendo de outras pessoas para fazer as suas atividades do dia a dia. Aliás, a gente já teria que adaptar a nossa casa quando a gente está construindo, quando a gente é jovem, mesmo porque a única certeza na vida que a gente tem é que um dia a gente vai ficar velho. Então, o ideal já era adaptar principalmente o banheiro, que é o lugar mais comum dos idosos caírem, e também a sala, quarto e outros cômodos da casa. 25% dos idosos acabam caindo pelo menos uma vez ao ano. E uma das fraturas mais prevalentes e mais perigosa é a fratura de quadril, de colo do fêmur. Um terço acaba morrendo devido a complicações como infecções ou tromboembolismo pulmonar. Um terço acaba se recuperando, não tendo nenhuma sequela, e o outro um terço acaba ficando incapaz de fazer atividades do dia a dia sozinho, como tomar banho, se alimentar, se vestir, ou seja, ele acaba perdendo qualidade de vida. E quais são os fatores de risco associados à queda? Seriam vários, como a polifarmácia, então quando ele toma vários remédios, acaba tendo interações medicamentosas, consequentemente vai ter vários efeitos colaterais e ele acaba tendo mais chance de quedas. Às vezes os efeitos colaterais são sonolência, tontura, mal-estar. Outro fator de risco seria a incontinência urinária. Então o idoso, muitas vezes ele dá vontade de ir no banheiro, de fazer xixi, ele acaba aumentando a velocidade do passo, vai alargar mais o passo, vai ficar a base mais instável e ele acaba caindo na hora de ir no banheiro, devido à incontinência urinária. Outro fator seria a própria deficiência básica funcional, ele vai perdendo com os anos massa magra, músculo, consequentemente vai perder força, qualidade na contração muscular. O tempo de ação e reação vai ficar mais lentificado, então favorece a queda, porque ele vai ter, entre aspas, um reflexo mais lentificado, não vai conseguir segurar em alguém, por exemplo, para não cair quando tiver algum desequilíbrio. A própria deformidade dos pés que vai acontecendo com a idade, por exemplo, quando tem uma joanete, calos ou próprias alterações ortopédicas, por exemplo, de uma artrite reumatoide, que o pé vai ficando mais deformado, aí a base vai ficar mais instável do pé e na hora dele andar ele vai ter mais instabilidade e maior chance de queda. A própria dor crônica também é complicado, aquele idoso que tem há vários meses dor no corpo inteiro, então ele acaba tendo mais medo de cair, ficando mais cama, sofá, banheiro, cama, sofá, banheiro. Então ele vai tendo muita inatividade, menos exercício físico, mais instabilidade, mais fraqueza e consequentemente mais chance de cair. A dupla tarefa na marcha também é um fator de risco para os idosos. Um exemplo, quando ele está no supermercado, andando, segurando uma sacola e falando no celular ao mesmo tempo, é uma chance maior também dele ficar instável e acabar caindo. E os idosos também vão tendo limitações visuais com os anos. Primeiro, vai diminuindo mesmo a visão com o passar do tempo. Segundo, ele vai tendo uma diminuição da sensibilidade de contraste. O que seria isso? Ele vai tendo dificuldade de diferenciar as cores. Portanto, o ideal no ambiente onde ele mora que os objetos, sofá, cama sejam de cores diferentes comparado com a parede, com o chão. Assim ele vai ter menos chance de tropeçar em algum objeto e cair. A visão periférica também vai diminuindo. Visão periférica é quando a gente consegue enxergar bem na periferia, ao redor da periferia, e durante o envelhecimento a visão vai ficando mais frontal, mais centralizada. Então, por isso que às vezes acontece de um cachorro passar na frente do idoso, ele não vê e acaba tropeçando e caindo. E a percepção de profundidade também vai ficando muito debilitada com os anos. O que seria isso? Por exemplo, aqui é um objeto, na hora que ele estiver andando, ele não vai saber certamente qual que é a altura do objeto e a distância do objeto para poder ultrapassar. Por isso, se tem um objeto grande, uma pedra maior, às vezes ele vai elevar o pé para passar acima do objeto, acaba tropeçando e caindo. Vamos então mostrar as dicas que a gente vai fazer na casa do idoso para ele ter menos chance de quedas. Vamos começar no banheiro, que é o lugar mais comum dos idosos caírem. Então, primeiramente, a gente tem que evitar usar tapete de tecido para evitar escorregões. No lugar, o certo é colocar tapetes antiderrapantes, tapetes de borracha antiderrapantes. Não ter a mesma cor dos azulejos, pia e vaso, que vai dificultar a visualização do idoso. E como na foto aqui embaixo,
ter as cores diferentes do vaso, azulejo e vaso sanitário, assim facilitando aí a sua visão durante a ida no banheiro. Em relação ao vaso sanitário, ele não pode ser baixo, como aqui na figura, e também sem ter o apoio da barra lateral. O ideal então é a gente ter a barra e fazer uma adaptação para o vaso ficar mais alto e não causar aí desequilíbrio. Uma alternativa para a gente não precisar mexer com obra e acabar fazendo uma reforma dentro do banheiro é a gente comprar um assento de vaso sanitário mais alto. Então isso já vai facilitar, a gente só troca a tampa do vaso sanitário e já vai facilitar no momento que ele for agachar para poder ir no banheiro. Evitar box de vidro, por exemplo, se ele cair, escorregar e machucar, vai ser difícil dele sair, por exemplo, para pedir uma ajuda. Além disso, aqui não tem também o tapete antiderrapante, o ideal é a gente ter o tapete de borracha antiderrapante e tá sem também as barras de apoio para, se caso ele tiver algum desequilíbrio, ele poder segurar. Aqui embaixo, o ideal seria colocar no lugar de box de vidro as cortinas, facilitando a sua saída se tiver algum problema, ter as barras de apoio e também o tapete antiderrapante de borracha. Uma saída também é legal, se o idoso tem uma dificuldade de agachar, o ideal é a gente colocar um banco de plástico para ele poder sentar, tomar banho, fazer sua higiene e não ter chance de cair também, de ter queda. Aqui um exemplo de um banheiro adaptado, a gente vê que tem a cortina, a gente tem as barras de apoio para causar maior segurança do lado do vaso sanitário, também aqui no box. Temos aqui um banco, no caso do idoso ter dificuldade de agachar, o ideal é ele sentar no banco para poder fazer sua higiene. Sobre o quarto, não deve encerar os pisos para não ficar escorregadio, não usar tapetes de tecido, evitar calçados altos ou solado liso e nunca somente meias, para evitar um desequilíbrio e uma queda. Aqui embaixo mostrando que ele está usando um tapete antiderrapante e um solado também antiderrapante, tendo maior segurança na hora que ele for andar no quarto. Evite cama baixa e colchão muito macio para não ter dificuldade de levantar ou deitar. Ajustar a altura da cama e tenha um colchão mais firme para facilitar a sua saída da cama. Nunca levante no escuro, o interruptor tem que estar ao lado da cama para facilitar quando ele for levantar e ir no banheiro. E uma opção também é usar um abajur bem ao lado da cama. Outra opção é a gente usar uma luz de LED no interruptor, assim o quarto não vai ficar totalmente escuro na hora de dormir. E se ele precisar acordar para ir no banheiro, ele vai ter uma visualização melhor e vai acabar evitando tropeçar em algum lugar ou ter alguma queda. Na sala, o ideal é não deixar extensões elétricas ou fio que cruzem o caminho, não deixe objetos no chão que pode facilitar também um desequilíbrio e uma queda. Cuidado com sofás muito baixos e macios ou poltronas sem braços para não ter dificuldade de levantar. Aqui a gente tem um exemplo de poltrona com braços e aqui também poltrona com braços. Não utilize armários altos e que necessitem de bancos ou escadas para alcançar objetos. Nas escadas, o ideal é ter uma ótima iluminação e também iluminação nos degraus. Fita antiderrapante vai também favorecer ter mais segurança durante a subida da escada ou descida. Corrimão tanto do lado direito como esquerdo, além de não deixar nenhum objeto no caminho da escada. Aqui um exemplo de escada com iluminação e a gente vê também o corrimão. E por último eu vou mostrar algumas roupas adaptadas, principalmente nesse caso para idosos mais debilitados. Aqui a gente vê uma calça de idoso que é colado com velcro, então facilita na hora dele se vestir. Aqui um vestido de uma senhora que a gente vê que tem também velcro, que facilita na hora dela se vestir. Aqui uma bermuda com velcro, uma camisa de vez de botões a gente tem velcro, então são roupas adaptadas para facilitar na hora deles forem se vestir. E aqui é uma bermuda que acaba virando uma calça, então fica mais prático ele colocar primeiro a bermuda e depois ele consegue conectar a parte final da calça. Ok, pessoal, aqui eu vou deixar o meu contato do Instagram, o e-mail também, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser que eu mande a cartilha, pode me pedir que eu mando. Lembrando que a gente tem aqui na clínica um programa de treinamento para idosos, visando principalmente qualidade de vida, ou seja, envelhecer com saúde e prevenção de quedas. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.